Hoje vamos abordar um tema que tem a ver com a nossa salvação. Quase todos nós sabemos que o sábado, o sétimo dia, é o selo de Deus de acordo com as Escrituras Sagradas. Só que isso é curto em relação ao conhecimento que devemos ter sobre este sábado, o sétimo dia. Devemos ir muito mais fundo sobre este tema. E uma das questões que nos leva a fazer este estudo tem hoje a ver essencialmente como Deus quer que os seus filhos observem ou guardem este dia sagrado. Quando aprofundamos este assunto sobre a forma de como observar o sábado, certamente a maioria de nós, por ignorância e desconhecimento, vai ficar surpreendida sobre os requisitos que Deus pretende que o seu povo remanescente observe neste seu dia sagrado. Se realmente estudarmos a fundo o quarto mandamento da lei de Deus, também conhecido como o sexto pilar dado ao povo adventista do sétimo dia, e vemos o contexto no qual o devemos observar, entendendo que é o selo de Deus, se não o observarmos corretamente, nunca iremos obter o selo de Deus, meus queridos irmãos e amigos. E por isto, então, o nosso estudo de hoje tem por título Sábado, o selo de Deus, como observá-lo. Este é um tema de grande magnitude e que faz parte de um dos pilares da nossa fé adventista. No sexto pilar está o sábado do sétimo dia. Desde 1844, quando Cristo deixou o lugar santo para entrar no lugar santíssimo, o céu foi aberto e o que é que se viu? Vamos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 11 e no versículo 19, o que nos diz o apóstolo João. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Dentro desta arca encontram-se os 10 mandamentos, o que significa que Deus guardou a sua lei dentro da própria arca, mostrando que a lei nunca foi abolida como muitos cristãos afirmam ter sido. Por isso, o povo remanescente de Deus final, observa todos os mandamentos e especialmente o sábado. O sábado também vai ser guardado na nova terra, pois isso é revelado por Deus ao profeta Isaías. Vejamos o que nos diz o livro deste profeta no capítulo 66 e nos versículos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Voltemos novamente aos pilares da fé adventista. O nosso primeiro pilar é a purificação do santuário. Todos nós deveríamos saber de cor os 7 pilares da nossa fé. O nosso segundo pilar é a mensagem dos 3 anos. O terceiro pilar são os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O nosso quarto pilar é o templo de Deus. O quinto pilar, a lei de Deus. O nosso sexto pilar é o sábado. E o nosso sétimo e último pilar é a não imortalidade dos ímpios. Mas hoje estaremos a abordar em específico o sexto pilar, o dia de sábado. A nossa base bíblica encontra-se em Êxodo capítulo 20. Aqui encontram-se os 10 mandamentos, apesar de eles voltarem a ser mencionados no livro de Deuteronômio capítulo 5 e nos versículos 16 até ao 21. Mas vamos ver então a passagem de Êxodo mais em pormenor em relação ao quarto mandamento. E em Êxodo encontra-se então, como estávamos a dizer, no capítulo 20, mas vamos ver especificamente os versículos de 8 até ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Mas nós poderemos ainda ir mais atrás na história bíblica, mais precisamente ao princípio da criação de Deus com este mundo.
Vejamos o que Deus nos diz no livro de Gênesis, capítulo 2 e versículos 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vemos então por aqui que o sábado faz parte da semana de 7 dias da criação. E este dia de descanso que Deus reservou é precisamente o 7º dia da semana, ou seja, o último dia da semana. O próprio Deus, como vimos por este capítulo inspirado, deu o próprio exemplo ao homem, ao Ele mesmo, o Criador do Universo, ter descansado da obra que fizera. Portanto, este dia sempre foi santo desde a fundação do mundo. Contudo, com o desenrolar dos séculos e do pecado neste mundo, este dia santo foi sendo profanado e chegou ao ponto de ser completamente substituído por um dia comum. Mas sabemos que o povo fiel de Deus guardou durante muitos séculos o 7º dia da semana, o sábado. É-nos dito na Bíblia que Noé foi um homem justo perante Deus, que Abraão guardou a lei de Deus e que os outros patriarcas também o fizeram. Mesmo antes da lei ter sido dada a Moisés em tábuas de pedra no Monte Sinai, o sábado já era observado pelos hebreus. Basta vermos a ordem que Deus deu ao povo quando peregrinava no deserto em relação ao maná. Eles deviam apanhar em porção dobrada na sexta-feira, a fim de que no sábado não tivessem que se preocupar em ir apanhar o alimento para esse dia. E quando esta ordem sobre o maná foi dada por Deus, Ele ainda não tinha dado as tábuas de pedra a Moisés com os 10 mandamentos, não. Enquanto o povo de Israel esteve em escravidão no Egito, o sábado deixou de ser observado pela grande maioria. Contudo, sempre houve alguns poucos fiéis que o guardaram, mesmo à custa de perderem a sua vida. Mas infelizmente a esmagadora maioria do povo de Deus durante a sua estadia de escravidão no Egito, que foram 400 anos, perdeu completamente de vista o mandamento do sábado. Por isso, Deus, na sua misericórdia, voltou a relembrar a este povo os 10 mandamentos, mas agora escritos em 2 tábuas de pedra dadas a Moisés. Por isso, o mandamento do sábado nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E porquê é que eles deviam lembrar? Porque este mandamento já tinha sido dado na semana da criação. E, portanto, não é um mandamento somente para o povo judeu, pois o povo judeu só viria a ser constituído com Abraão. E este viveu vários séculos depois da criação. Nós, que somos adventistas do 7º dia, estaremos a observar este dia santo só por aparência? Como está a nossa mente no dia de sábado? Estamos presentes só em corpo neste santo dia? O nosso pensamento, o nosso querer está noutro lugar que não nos propósitos santos para este dia? Talvez os nossos pensamentos nesses dias estejam em coisas mundanas, no que o mundo oferece, ou estejamos a pensar no que temos que fazer a nível laboral após o pôr do sol, ou na recreação que iremos ter com os nossos amigos, ou falarmos de coisas triviais que nos aconteceram durante a semana, que nada têm a ver com o louvor a Deus, etc. E aparentemente, parece que estamos observando o sábado. Mas este mandamento é para todos nós, porque o próprio mandamento nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas agora, falando especialmente para o povo adventista do 7º dia, temos que admitir que muitos de nós não temos observado o sábado como deveríamos fazer. Creio que existem até bastantes irmãos e irmãs que, por ignorância e por terem sido mal preparados biblicamente, e também não podemos daqui deixar de dizer que por culpa deles mesmos e por não estudarem por si mesmos, têm transgredido o dia de sábado com diversas atividades que são uma violação deste dia. Vamos ler agora o que a serva do Senhor nos falou sobre a bênção de Deus para o 7º dia. Leiamos no livro de Profetas e Reis, página 89 e no 6º parágrafo. Deus declarou que o 7º dia é o sábado do Senhor. Quando os céus e a terra foram acabados, Ele exaltou este dia como um memorial de sua obra criadora,
repousando no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. O que é que podemos entender daqui da palavra um memorial? O que é um memorial? É um monumento, como por exemplo uma estátua que colocam num lugar público de grande visibilidade. Geralmente são celebridades, alguém que se destacou com algo de importante para a sociedade. Da mesma forma, o sábado é um memorial, um monumento, um recordatório da obra criadora de Deus. E esta é uma das razões deste estudo. Mas nós vamos focar essencialmente na forma como observamos este dia sagrado, porque muitos têm apresentado este assunto de diferentes maneiras. Vamos ver o que nos diz o livro O Desejado de Todas as Nações, na página 192 e no segundo parágrafo. Como houvesse repousado no sábado, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Separou para o santo, deu a Adão como dia de repouso. Era uma lembrança da obra da criação e assim um sinal do poder de Deus e de seu amor. Diz a Escritura: fez lembradas as suas maravilhas. Salmos 111, 4. As coisas que estão criadas declaram as suas coisas invisíveis desde a fundação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Aqui a mensageira do Senhor também volta a lembrar que o sábado é uma lembrança da obra da criação e que desde Adão este dia foi separado para o santo. Temos agora o seguinte no livro Patriarcas e Profetas, página 239 e no terceiro parágrafo. A instituição do sábado que se originou no Éden é tão antiga como o próprio mundo. Foi observado por todos os patriarcas, desde a criação. Durante o cativeiro no Egito, os israelitas foram obrigados por seus maiorais de tarefas a violar o sábado e em grande parte perderam o conhecimento de sua santidade. Quando a lei foi proclamada no Sinai, as primeiras palavras do quarto mandamento foram: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 28, mostrando que o sábado não foi instituído então. Aponta-se-nos a sua origem na criação. Durante o cativeiro de 400 anos no Egito, o povo de Israel, tal como nos diz aqui, foi obrigado pelos seus maiorais a violarem o sábado e, como tal, perderam a importância da sua santidade. Contudo, o povo de Israel tinha consciência de estar a transgredir o sábado. Por isso, Deus, quando deu a lei escrita a Moisés no Monte Sinai, ele começou o quarto mandamento com a palavra lembra-te. E porquê? Porque eles sabiam que o sábado era um memorial da criação. E segundo, porque eles tinham consciência que não estavam a guardar o quarto mandamento. Portanto, mais uma vez, vemos aqui que o sábado foi instituído desde o Éden e não a partir do Monte Sinai com Moisés. Uma pergunta que todos os cristãos deveriam fazer é: para quem foi feito o sábado? Esta pergunta é-nos respondida pelo próprio Criador do Universo, o Senhor Jesus Cristo. Diz-nos ele o seguinte no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e versículos 27 e 28. E aqui Jesus está a falar com os fariseus. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Os discípulos de João estavam a ajudar os fariseus e disseram a Jesus: por que é que os teus discípulos não jejuam? E o Senhor Jesus respondeu-lhes que eles não precisavam de jejuar quando se encontrava no meio deles o esposo, mas quando ele se for, aí jejuarão. E também os seus discípulos estavam a recolher espigas no sábado. E os fariseus observavam todos os passos de Jesus, porque quando Jesus caminhava, eles queriam detectar algum defeito que Jesus tivesse. Quando Cristo estava com os seus discípulos, eles tinham como única intenção, os fariseus, observar algum defeito que pudesse existir para então atacarem a Cristo. Então, quando os seus discípulos colheram espigas,
Os fariseus os criticaram, evocando a sua lei mosaica em relação ao sábado. Os líderes judaicos, no tempo de Cristo, tinham colocado tantas cargas sobre o sábado que o tornava o sábado muito difícil ou praticamente impossível de ser guardado de acordo com as suas tradições humanas. Chegavam ao ponto de mencionar quantos passos podiam dar no dia de sábado, quanto de peso se podiam carregar. Havia muitíssimas regras que tinham feito para tornar o sábado um autêntico tormento e não um deleite. Mas Cristo veio para mostrar o verdadeiro sentido da observância do sábado. E por isso veio mostrar que o sábado servia também para fazer o bem. Então, quando os fariseus o criticaram, dizendo que os seus discípulos transgrediam o sábado, então Jesus lhes disse: porventura, quando um animal cai numa cova num dia de sábado, vocês não o irão resgatar? Também acusaram a Cristo de ter curado um coxo no dia de sábado. E eles acusavam-no de ter transgredido o sábado, de ter transgredido a lei. Mas Cristo, de forma muito sábia, disse-lhes que o sábado foi feito também para fazer o bem. Cristo curava no dia de sábado, mas a primeira coisa que ele fazia era ver a condição espiritual dos enfermos e dizia aos doentes que os teus pecados te são perdoados, e só depois dizia: levanta-te, toma o teu leito e anda. Era assim que Jesus curava os doentes. E foi isto que nos ensinou o nosso Senhor Salvador sobre a forma de ajudarmos a curar os doentes. Não está em causa só a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Cristo sempre mostrou que a observância de qualquer mandamento da lei de Deus, onde está incluído também o sábado, deve ser observado por amor. Mas os judeus não observavam o sábado por amor, pois eles tinham colocado normas e regras tão pesadas que Deus nunca lhes tinha incumbido. Por isso era uma carga, um peso a observância do sábado nos dias de Cristo. E então Cristo veio também para mostrar que a observância do sábado era para ser feita em amor. Os limites do sábado. Para muitos de nós que somos adventistas do sétimo dia, desconhecemos que no início os nossos pioneiros, quando aceitaram a verdade acerca do sábado, eles começaram a observá-lo das 18 horas de sexta-feira à tarde até às 18 horas de sábado à tarde. Contudo, ao se aprofundarem mais e mais nas escrituras sobre a questão dos limites da observância do sábado, constataram que desde o Éden, passando pelo povo de Israel mais tarde, o sábado era observado de uma tarde a outra tarde, ou seja, de um pôr do sol até ao outro pôr do sol. Foi assim que os dias da criação foram formados. Leiamos também Levítico 23 e os versículos 3 e 32 que nos confirmam esta ideia. 6 dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. E agora vamos ao versículo 32, à parte final. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então, mais uma vez, vemos que era de uma tarde a outra tarde, ou seja, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, que o sábado era celebrado. Então estes versículos e outros também abriram a mente dos nossos pioneiros sobre a forma como devem ser observados os limites do sábado. Vamos então falar sobre a preparação para o Santo Sábado. Para observarmos devidamente o sábado, é fundamental que saibamos como nos preparar para observar este dia. Diz-nos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15, e no versículo 42 o seguinte: E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Então aqui é-nos dito que o sexto dia da semana, sexta-feira, é chamado na Bíblia de dia da preparação. Apesar da sexta-feira ser o dia de preparação, vejamos o que nos diz o Espírito de Profecia sobre como devemos preparar o sábado. Vamos ler no livro de Testemunhos Seletos, volume 3, página 11 e no segundo parágrafo. Durante toda a semana
nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Então, é-nos dito aqui que é só na sexta-feira que nos cumpre fazer a preparação para o dia de sábado? Não, não é isso que nos está aqui a dizer. Esta preparação deve ser feita durante toda a semana. Será que nós nos estamos a preparar desde o primeiro dia até o sexto dia para recebermos o sábado? E muitos de nós tínhamos a convicção de que bastava a sexta-feira para nos prepararmos para o sábado. Mas isso não corresponde à verdade, tal como lemos aqui. Mas continuemos a ler o texto. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Como objeto de lei, poderíamos dizer observá-lo simplesmente de forma legalista. Por exemplo, dizermos que vamos à igreja no dia de sábado e então já guardo o sábado. Mas os nossos pensamentos estão, por exemplo, nos negócios, nos estudos, no trabalho, nos deveres domésticos, em filmes, em diversões e noutras coisas que o diabo nos oferece. Mas isto não é observar o dia de sábado. Meus queridos irmãos, temos que nos questionar se realmente estamos a observar verdadeiramente o sábado. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Todos os que considerarem o sábado um sinal entre eles e Deus, revelando que Ele é o Deus que os santifica, hão de representar condignamente os princípios de seu governo. Se nós realmente observamos a forma como Deus santificou o sábado e cremos nele, vamos fazer o que Ele nos diz. Praticarão dia a dia os estatutos de seu reino, orando continuamente a Deus para que a santificação do sábado sobre eles repouse. Então, os que verdadeiramente querem receber o selo de Deus irão preparar-se desde o primeiro dia da semana para receberem o sábado e não somente a partir do dia de sexta-feira. Os que querem realmente receber este selo, como diz aqui, cada dia terão a companhia de Cristo, exemplificando-lhe a perfeição de caráter. Dia a dia a sua luz refulgirá para outros em boas obras. Aqui se veem as mudanças no caráter. Se nós desejamos ser selados e preparar o dia santo desde o começo da semana, ver-se-ão os efeitos no nosso caráter, meus queridos irmãos. E também aqui nos é dito que a sua luz refulgirá. Ou seja, vamos ser um exemplo para o povo de fora, um exemplo em caráter, um exemplo em tudo. Temos que dar o exemplo ao estarmos unidos àquele que jamais pecou, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Devemos refletir o caráter impecável, apresentar esse caráter ao nosso próximo. E aqueles que realmente desejam receber o selo de Deus terão que preparar o santo dia de sábado desde o primeiro dia da semana. Não somos nós que estamos a dizer isto, mas a palavra inspirada de Deus que nos revela, é ela que nos está a dizer esta situação. Na sexta-feira deve-se estar a efetuar o fim dos preparativos para o sábado. Vamos continuar a ler o mesmo livro de Testemunhos Seletos, volume 3, mas agora uma página mais à frente, mais propriamente na página 12 e no quarto parágrafo, o seguinte. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado, tendo cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovai os sapatos e tomai vosso banho. É possível deixar tudo preparado se tomar isto como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular e fazei desaparecer os jornais profanos. Explicai aos filhos esse vosso procedimento e induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. A roupa a utilizar no sábado já deve estar previamente selecionada, preparada para que não haja sobressaltos e para algo que possa ser passado a ferro já o esteja, ou então se tivesse que se fazer algum concerto rápido, que esse concerto já tivesse sido feito no outro dia da semana. Também em relação aos sapatos existem aqui normas.
eles já devem estar devidamente engraxados ou limpos e o nosso banho tomado. Tudo o que nos desvia a atenção para coisas seculares no nosso lar deve ser guardado, como revistas, alguns jornais, com notícias, portanto, do mundo. Tudo isso, irmãos, deve estar devidamente guardado para não nos despertar a atenção para as coisas seculares. Vejam também a importância que têm os pais para ajudar os seus filhos tanto no dia de preparação como na observância do dia de sábado. Se os filhos forem educados corretamente por seus pais e pelo seu exemplo de como o sábado deve ser observado, isso será um testemunho gravado nestas crianças e jovens para toda a sua vida. Se os próprios pais não derem um exemplo da observância sagrada do sábado, o que é que podemos esperar que os filhos façam com este dia, com a sua preparação? Por isso vemos tantos jovens que se dizem adventistas do sétimo dia, mas que no dia de sábado falam e agem como se de um dia comum se tratasse. Absorvem esses maus exemplos de seus pais e assim as gerações sucessivas cada vez vão tendo menos respeito pelo sábado sagrado. E não é isto que nós vimos atualmente no professo povo de Deus, meus irmãos. Contudo, nós sabemos que existe um pequeno povo remanescente que é fiel a todos os mandamentos de Deus e glória a Deus por isso. Um dos aspectos mais importantes a termos em conta no dia de sábado é referente à preparação dos alimentos. Estes já devem estar previamente cozinhados nas horas de sexta-feira. Isto não significa que no dia de sábado não possamos aquecer os alimentos. Não é isso o que está aqui a dizer. Se for necessário apenas aquecer os alimentos para não os termos que comer frios, que o façamos, especialmente em países ou em regiões onde o clima é mais frio. A própria Bíblia diz-nos em Êxodo capítulo 16 que o maná era recolhido em dobro na sexta-feira. Leiamos a partir do versículo 4 ao 6 e do 17 até ao 30. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que comer. Pode comer. 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E agora vamos a partir do versículo 17. E os filhos de Israel assim fizeram. E colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não subjava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que subjar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede por quanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia.
assim repousou o povo no sétimo dia. Então, por aqui vemos que Deus ordenou que o alimento para o sábado já estivesse previamente preparado e escolhido. Não só a quantidade a usar, como também ele deveria ser cozido ou assado na sexta-feira, a fim de que no dia de sábado não se despendesse tempo para os preparativos culinários. Esta é uma regra bíblica que continua vigente para os dias atuais e que também, como acabámos de ler em Testemunhos Seletos, é confirmada pelo Espírito de Profecia. O mandamento do sábado é bem claro de que nenhum dos filhos de Deus deve fazer qualquer obra secular neste dia sagrado, pois o mandamento diz-nos o seguinte em Êxodo capítulo 20 e no versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Além de que não devemos fazer qualquer obra secular, também todos aqueles que estão sob a nossa alçada devem solenemente observar este dia sagrado, pois o mandamento é muito específico ao nos falar de filhos, empregados, animais de carga e até mesmo estrangeiros que estão sob a nossa alçada. Essas pessoas que estão sob o nosso cuidado ou sob as nossas ordens, logicamente que não os podemos obrigar a guardar o sábado em espírito e em verdade, como é óbvio, a observar o sábado dessa forma. Mas o que é que está aqui bem explícito é que nós não devemos fazer com que eles transgridam o sábado nesse dia através de atividades escolares que nós lhes ordenemos. Nos tempos de Neemias, houve um acontecimento com o povo de Israel referente à observância do sábado que se deve servir de lição para nós atualmente. Vejamos o que nos dizem as Escrituras sobre o que ocorreu com o povo de Israel no tempo de Neemias. Vamos ao livro de Neemias, no capítulo 10, e depois ao capítulo 13. Neemias 10, 31 diz: E que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e no sétimo ano deixaríamos descansar a terra e perduraríamos toda e qualquer cobrança. Vamos saltar agora para Neemias 13 e a partir do versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns de meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Temos então aqui uma rebelião do povo de Israel em relação à observância do sábado. O povo de Judá tinha-se comprometido a observar a lei de Deus. Mas quando a influência de Esdras e de Neemias esteve por algum tempo ausente, houve muitos que abandonaram o Senhor. E durante a ausência de Neemias de Jerusalém, os idólatras não apenas haviam conseguido ter influência na cidade, como também contaminaram por sua presença o recinto do próprio templo. Além de haver uma profanação do recinto do templo, outro resultado do intercâmbio com os idólatras foi a profanação do sábado. Mercadores pagãos e comerciantes dos países vizinhos vinham a Jerusalém e tinham levado muitos judeus a empenharem-se em negócios no sábado. Houve alguns que não puderam ser persuadidos a sacrificar o princípio e a transgredir o mandamento. Contudo, outros fizeram,
e uniram-se aos pagãos e idólatras nos seus esforços para vencer os grupos mais conscienciosos. Muitos ousaram violar o sábado abertamente. Enquanto alguns estavam envolvidos em transações com os pagãos, outros estavam a pisar os lagares e outros a transportar molhos no dia de sábado. Esta situação podia ter sido evitada se os chefes tivessem exercido a sua autoridade. Mas o desejo de promover os seus próprios interesses tinha-os levado a favorecer a impiedade. É a fusão dos nossos interesses com os interesses dos descrentes que conduz à apostasia e à ruína espiritual. Por isso a palavra de Deus também é bem clara ao dizer que não devemos fazer sociedades comerciais com os incrédulos. Estes rebeldes transgressores do sábado não estavam dispostos a abandonar os seus propósitos. Contudo, a bravura e a coragem de Neemias os advertiu de que seriam punidos se continuassem a proceder dessa forma. E então ele ordenou aos levitas que guardassem as portas da cidade para que o sábado não fosse profanado com transações comerciais. Vamos agora ler no livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 13 e no quarto parágrafo, o que é que o Espírito de Profecia nos acrescenta sobre os negócios seculares durante o sábado. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Aqui não nos está a dizer que há a hora do pôr do sol, pois não. Deve ser alguns minutos antes do pôr do sol. No mínimo 15 a 20 minutos antes, ou até com um pouco mais de tempo prévio. A este respeito, estamos necessitados de uma reforma, porque muitos há que se estão tornando remissos. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Devemos tomar disposições especiais para que cada membro da família possa estar preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. Toda a família crente deve estar reunida há algum tempo antes dos minutos do sábado se iniciarem, cantando, orando, ler alguns textos bíblicos ou uma mensagem dos testemunhos. Isso ajuda a preparar o nosso espírito para o solene momento que é o dia sagrado de sábado. Mas agora, gostaria que cada um de nós respondesse a si mesmo e perante Deus se é assim que estamos a dar as boas-vindas ao santo dia do Senhor. Sabemos que colocar estes preceitos em prática requer muita disciplina e perseverança. E principalmente para aqueles que vivem nas cidades, torna-se mais complicado cumprir todos estes requisitos. Por isso, Deus há mais de 100 anos que apela para que o seu povo abandone as cidades e venha viver para o campo, onde a vida é muito mais tranquila, mas ao mesmo tempo mais simples, de maior abnegação e de dependência mais constante de Deus. Hoje tem-se facilitado tanto em relação à guarda do sábado que o professo povo de Deus que se encontra muito próximo da situação do tempo de Neemias, aliás. As semelhanças são muito idênticas, meus irmãos, com o tempo de Neemias. Existe um tremendo liberalismo em relação à observância do dia de sábado dentro da corporação adventista e não só. Ainda há poucos meses, ao falar com uma irmã da igreja adventista, ela me dizia que tinha uma grande missão dentro da sua igreja. Ela faz parte da sociedade missionária e ela me dizia que desde que se encontrava lá, tinha vendido imensos livros. E então eu perguntei como é que ela fazia para vender esses livros. Ela me disse que era feito aos sábados. Então eu lhe disse que isso era uma transação comercial e que Deus abominava essa situação, mesmo sendo livre da igreja. Então a sua resposta foi a seguinte: mas eles levam os livros num sábado e no sábado seguinte trazem para mim o dinheiro, mas dentro de um envelope. Então eu lhe respondi: minha querida irmã, isso é uma venda e uma compra na mesma. Não é pelo facto da pessoa que leva o livro no dia de sábado e depois no próximo paga com o dinheiro dentro do envelope que isso deixa de ser uma transação comercial, a qual a Deus abomina. Mas infelizmente, meus irmãos, esta irmãzinha continua a achar que está tudo bem, que pode fazer os seus negócios no dia de sábado na mesma, porque como recebe o pagamento no sábado seguinte à venda dos livros e pelo facto do dinheiro vir dentro de um envelope, que assim está tudo bem.
Vejam a cegueira destas pessoas que têm mais de 40 e 50 anos de adventismo nominal. Mas esta situação que eu estou a falar é recorrente em quase todas as igrejas adventistas em Portugal. A santidade do sábado há várias décadas que é completamente menosprezada. Uma adventista, minha conhecida, que veio viver para Portugal há cerca de 15 anos, me falou que ao frequentar uma igreja adventista na região de Lisboa, ela ficou escandalizada ao constatar que vários adventistas iam ao restaurante em plenas horas de sábado. E então essa mesma irmã abordou esses irmãos adventistas e disse-lhes que não deveriam frequentar um restaurante no dia de sábado, pois isso era uma transgressão do dia sagrado. E sabem qual foi a resposta que eles deram a esta nossa querida irmã? Nós não estamos a pagar com dinheiro. Nós usamos o cartão de crédito. Por isso não há qualquer problema. Faz-me lembrar esta situação. Aquela tal irmãzinha que eu vos falei agora, que também em relação à venda dos livros no dia de sábado dentro da igreja adventista, arranjam 1001 desculpas para transgredirem o sábado e acalentarem a sua consciência. Poderia estar aqui a falar de imensos casos de transgressões abertas de sábado de pessoas que têm muitos anos de adventismo. Mas estes dois exemplos já são mais do que suficientes para vermos como o sábado é tratado tão levianamente por muitos irmãos adventistas corporativos, sem que os líderes tomem uma atitude. Desde que as pessoas lhes tragam os dízimos e as ofertas, tudo o resto é de pouca importância. Que Deus nos possa despertar. E há aqueles que de forma inconsciente ainda se encontram dentro desta instituição e que estão transgredindo o sagrado dia de sábado pelo mau exemplo que líderes e oficiais de igreja têm para com este dia santo e também pela forma como foram erradamente doutrinados. Por isso, oremos por estas almas, irmãos, que elas abram os olhos antes que seja tarde demais, se entreguem nas mãos de Cristo e deixem de seguir instituições religiosas e guias cegos que professam santificar o sétimo dia da semana, mas que pelas suas obras os transgridem abertamente. E oremos também por aqueles cristãos que ainda não têm o conhecimento da importância de observar toda a lei dos 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento. Sabemos pelo Espírito de Profecia e pela Bíblia que a maioria do povo final remanescente ainda se encontra nessas igrejas que guardam o domingo. Vamos continuar a ler o Espírito de Profecia no livro de Testemunhos Seletos, volume 3, página 13 e no 2º parágrafo. Antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico devem desembaraçar-se de todos os negócios escolares. Vemos aqui que não apenas o nosso corpo se deve desembaraçar de todos os negócios escolares, como também a nossa mente. Os nossos pensamentos não devem estar mais ligados aos negócios, ao trabalho, ao estudo durante estas horas sagradas de sábado. Deus colocou o sábado ao final dos 6 dias de trabalho para que o homem aí se detenha e considere o que lucrou durante a semana finda, em preparativos para aquele reino de pureza a que nenhum transgressor será admitido. Devemos cada sábado fazer um balanço para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Quantos de nós, a cada sábado que passa, fazemos um balanço da semana que passou sobre a nossa vida espiritual? Eu mesmo tenho que confessar que raramente o fazia, antes de ler esta passagem em profundidade e oração. Se temos metas a atingir na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil, quanto mais nós deveríamos ter metas a alcançar na nossa vida espiritual. Porque não nos comprometermos perante o Senhor durante a semana, se não o fizemos até aqui, a nos levantarmos, por exemplo, 1 hora mais cedo, para termos momentos a sós com Deus através da oração e do estudo da sua palavra. A meio do dia, termos também um momento de oração pessoal e estudo da sua palavra. E ao final do dia, em família, um momento do culto vespertino, em família. O que é que estamos nós fazendo para trazer almas a Cristo durante a semana? Quantos folhetos ou livros distribuímos?
Aos estudos bíblicos demos perante aqueles que nada conhecem da mensagem dos três anjos, ou perante irmãos adventistas que não conhecem a verdadeira mensagem adventista historicista, meus irmãos. Meus queridos irmãos e amigos, observar o sábado corretamente é muito mais do que paparmos ou comermos sermões a cada sábado. Existem muitos que são praticamente papa-sermões, que pode ser num templo, nas igrejas no lares, nas redes sociais, ou até mesmo aqui entre nós com este nosso grupo de Zoom. Se é isso que nós estamos a fazer apenas, estamos recebendo alimento espiritual. Mas esse alimento não nos está produzindo efeito na nossa vida. Se não formos cristãos ativos e não buscarmos a salvação das ovelhas perdidas, é porque não estamos conectados a Jesus. Pois quem está ligado à verdadeira, que é Cristo, à videira verdadeira, que é Cristo, tem que necessariamente produzir boas obras. E essas boas obras também se veem não só no caráter manso e humilde que Jesus tinha, como também um anseio muito grande de levar o Evangelho aos que parecem em trevas a fim de os resgatar para o lar celestial. Coisas que desagradam a Deus e que são realizadas no santo sábado por muito do seu professo povo. Trabalhar no sábado. Toda a vez que o irmão se põe a trabalhar no dia de sábado, nega virtualmente sua fé. Testemunhos Seletos, volume 1, página 497, terceiro parágrafo. E o que é negar virtualmente a nossa fé? É rejeitarmos a Cristo. Se entramos pelas horas de sábado durante a sexta-feira à noite, ainda trabalhando, ou estudando, ou até efetuando os preparativos para o dia de sábado, estamos virtualmente negando a nossa fé. As circunstâncias não justificam a quem quer que seja para trabalhar no sábado por amor de ganho secular. Se Deus escusasse um homem, poderia escusar a todos. Testemunhos Seletos, volume 1, página 499, segundo parágrafo. Esta última passagem aqui é muito clara, meus irmãos. Se nós arranjamos desculpas para entrarmos durante a sexta-feira à noite ainda com coisas pendentes, o que é que nos diz aqui a palavra de Deus sobre esta situação? As circunstâncias não justificam a quem quer que seja para trabalhar ou estudar no dia de sábado por amor ao lucro secular. Quantos irmãos já nos disseram o seguinte: irmão, eu tenho que trabalhar uma parte do sábado, porque Deus sabe da minha situação e Ele entende esta minha necessidade para sustentar a minha família. E Deus entende a minha situação financeira. Se eu deixar de trabalhar essas horas no dia de sábado, perderia o emprego. E Deus não quer que isso aconteça. Por isso Deus entende o meu caso e não me vai julgar por isso. Mas estaria Deus a dar ao seu povo uma lei que Ele sabia de antemão que para alguns era impossível de ser observada? Logicamente que não. A questão aqui prende-se com uma questão de fé, com uma questão de crermos inteiramente nas promessas de Deus. Diz-nos Jesus no Evangelho de Mateus e no capítulo 6 o seguinte, a partir do versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. As palavras de Jesus aqui são bem enfáticas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é que nos diz a seguir? Todas as coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, a comida, a bebida, o vestuário, um teto e uma cama para dormirmos. Vejamos agora também o que nos diz o salmista no livro de Salmos, capítulo 37 e no versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Mais uma promessa que todo o Filho de Deus se deve agarrar.
aqui não nos está a dizer que Deus nos irá dar uma vida próspera a nível material. Nós não acreditamos na teoria da prosperidade, pois ela não é bíblica. Contudo, Deus aos seus fiéis nunca falta com o seu pão de cada dia, com o seu sustento para a sua família. Mas para isso também existe um requisito, que é procurarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, fazermos a sua vontade em todos os pormenores que estão na sua santa palavra. Ao fazermos isto em amor, podemos reclamar estas promessas da parte de Deus. Como Deus vê o trabalho realizado no sábado? Vamos ver em Testemunhos Seletos, volume 1, página 174, e no terceiro parágrafo o que a serva do Senhor nos diz como Deus vê aqueles que conhecem a sua lei, mas que a transgridem trabalhando no dia de sábado. Se a fim de salvar a propriedade quebramos o expresso mandamento do Senhor, onde está o ponto de parada? Onde estabeleceremos os limites? Transgridamos em uma pequena coisa e consideremos isso como não sendo um pecado particular de nossa parte e a consciência se torna endurecida, embutadas as sensibilidades, até que iremos ainda mais adiante e faremos uma porção de serviço e ainda nos lisonjearemos de ser observadores do sábado quando, segundo a norma de Cristo, estamos violando cada um dos santos preceitos de Deus. Há uma falta da parte dos observadores do sábado nesse sentido, mas Deus é muito exato e todos os que julgam estar poupando um pouco de tempo ou se beneficiando a si mesmos por uma pequena infração do tempo do Senhor, cedo ou tarde encontrarão prejuízo. Ele não os pode abençoar como seria seu prazer fazê-lo, pois seu nome é desonrado por eles, seus preceitos considerados de pouca importância. A maldição de Deus repousará sobre eles e perderão 10 ou 20 vezes mais do que lucram. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais a mim, vós toda a nação. Muitos, como aqui vemos nesta passagem, consideram que o facto de trabalharem 1 ou 2 horas na sexta-feira à noite, consideram que isso é um pecado de pouca importância. Mas não é assim que Deus vê isto, meus irmãos. Basta transgredirmos nem que seja 1 minuto do dia sagrado. Para Deus isso é uma violação do seu santo mandamento. E estas atitudes, se as temos entre nós, levam-nos a que a nossa consciência se torne endurecida e as sensibilidades embutadas, e com o tempo deixaremos de ouvir a voz do Espírito Santo a falar à nossa consciência, e a maldição de Deus acabará por repousar sobre nós. E mais, diz-nos aqui também que por uma pequena infração do tempo do Senhor, cedo ou tarde encontraremos prejuízo, ou seja, como não temos a bênção de Deus, aquilo que achávamos lucro tornar-se-á em prejuízo do que é que diz aqui? 10 ou 20 vezes mais em nossa vida. A mensageira do Senhor aqui também faz menção especial ao final desta frase de Malaquias, capítulo 13 e versículo 8, em que ele se está a referir aos dízimos e ofertas. Mas ela aqui aplica esta passagem para aqueles que desrespeitam as horas sagradas. E como é que a mensageira do Senhor chama os que transgridem as horas de sábado? De ladrões a Deus, porque eles roubam o tempo de adoração que deveria ser dedicado a Ele. Isto é muito sério, meus irmãos. E sabemos que os ladrões não herdam também o reino dos céus. Continuemos com o mesmo livro, mas na página 175 e no segundo parágrafo. O sábado foi feito para benefício do homem, e transgredir conscientemente o santo mandamento que proíbe o trabalho no 7º dia é um crime à vista do céu, o qual era sob a lei mosaica de tanta importância que exigia a morte do transgressor. Isto, porém, não era tudo quanto o faltoso devia sofrer, pois Deus não levaria para o céu um transgressor de sua lei. Ele devia sofrer a segunda morte, a plena e última pena para o transgressor da lei de Deus. Por esta passagem que está sustentada através do Antigo Testamento, vemos como era grave a um israelita trabalhar no dia de sábado. Apesar de hoje não estarmos mais sob a lei mosaica com as suas leis civis, contudo podemos ver que os conscientes transgressores do sábado
sofriam a pena de morte. E isto também nos devia fazer refletir atualmente de quão grave é transgredirmos o quarto mandamento. Em relação às crianças. Como é que as crianças, os nossos filhos pequenos, se devem comportar na casa de Deus? Aqui podemos também incluir as igrejas no lar no dia de sábado. Vamos ler Mensagens Escolhidas, volume 3, página 257 e no primeiro parágrafo. A casa de Deus é profanada e o sábado é violado pelos filhos de observadores do sábado. Eles correm pela casa, brincam, conversam e manifestam seu mau humor nas próprias reuniões em que os santos reúnem para glorificar a Deus e adorá-lo na beleza da santidade. Por isso, é bem importante, meus queridos irmãos, que demos bem atenção àqueles que ainda têm filhos pequenos e o cuidado que os pais devem exercer dentro do local de culto para com eles. Se, por exemplo, uma criança chora, o inimigo trabalha por aí para que a palavra que está a ser pregada e ensinada seja neutralizada. O lucro que devia ser santo, o lugar, aliás, que devia ser santo, onde devia reinar sagrado silêncio e onde devia haver perfeita ordem, asseio e humildade, torna-se uma Babilónia e um lugar em que reina confusão, desordem e desleixo. E o que é que vemos em muitas igrejas? Vemos irmãos no local de culto a se cumprimentarem, a falar entre eles. Vemos que os pais colocam nas mãos dos filhos celulares ou telemóveis com joguinhos para manterem assim os filhos entretidos. E o que é que acontece com isto? Vejamos o que nos continua a dizer o texto inspirado. Isto é suficiente para excluir a Deus de nossas reuniões e fazer com que se acenda a sua ira, para que ele não tenha prazer em sair com os exércitos de Israel a fim de batalhar contra os nossos inimigos. Diz-nos aqui que Deus fica excluído das nossas reuniões quando deixa de reinar o silêncio sagrado e a ordem perfeita. E mais, torna-se uma Babilónia e lugar de confusão. E então também os anjos de Deus se afastam. Por isso é muito importante que nós façamos todo o esforço a fim de que haja a máxima reverência nas reuniões em nome do Senhor que está a ser adorado. Acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não permitais que eles o violem, pois vós mesmos o estareis violando se consentirdes que os vossos filhos o façam. É então de grande importância aos pais darem o exemplo para com os seus filhos também em relação ao dia de sábado. Se eles veem os pais a falar e a agir como se o sábado de um dia normal se tratasse, o que é que poderemos esperar destas crianças? Ou quando os pais, no dia de sábado, se envolvem em várias atividades na sua igreja, em que os seus filhos são postos de lado ao cuidado de pessoas pouco aconselháveis ou de outras crianças também, o que podemos esperar que os nossos filhos venham a fazer nestas horas de desleixo da nossa parte? Que as crianças façam atividades impróprias para este dia, como por exemplo o que nos é dito aqui a seguir. Quando permitis que vossos filhos brinquem no sábado, Deus vos considera transgressores dos mandamentos. Transgredis o seu sábado. As crianças devem saber que o dia de sábado não é um dia para brincarem, mas para isso os pais têm que lhes arranjar atividades para esse dia. E como vemos logo no início do nosso estudo, a preparação do sábado começa logo no primeiro dia da semana. Durante a semana, os pais são responsáveis por arranjarem atividades para os seus filhos durante o dia de sábado. Logicamente que eles devem estar junto dos pais na altura do sermão, terem a sua escola sabatina infantil. Mas todo o outro tempo livre é a obrigação dos pais proporcionarem-lhes atividades condizentes com o dia sagrado. Os pais podem levar os filhos ao ar livre para ver a Deus na natureza. Podem estes ser dirigidos para as flores desabrochadas e os botões que se entreabrem, às árvores altaneiras e às belas hastes da grama, e ser ensinados que Deus fez tudo isso em 6 dias e no 7º descansou e o santificou. Assim os pais podem dar suas instrutivas lições aos filhos, para que, quando eles contemplarem as coisas da natureza, se recordem do grande Criador de todas elas. Seus pensamentos serão dirigidos para o Deus da natureza.
Voltar-se-ão para a criação de nosso mundo, quando se pôs o fundamento do sábado e todos os filhos de Deus rejubilaram. Tais são as lições a imprimir na mente de nossos filhos. Orientação da criança, página 351. Por este texto podemos ver que os pais que educam os seus filhos num lar campestre estão em grande vantagem na educação dos seus filhos em relação àqueles que ainda se encontram nas cidades. E porquê? Porque com mais facilidade têm a natureza ao seu alcance para assim e mais facilmente levarem-nos a aprender as leis da natureza dadas por o nosso Criador Jesus Cristo. Mas se ainda vos encontreis nas cidades, sempre que o tempo esteja bom no dia de sábado, saí com os vossos filhos para longe das cidades no dia de sábado, ou pelo menos da parte da tarde, levai-os para junto da natureza e ensinai-lhes a forma como Deus criou vários elementos da natureza. Fazei com que a alma das crianças fique imbuída de gratidão e louvor pelas obras do Criador. Quando o tempo não permite que passais pela natureza, passeeis pela natureza, tende sempre algo preparado no vosso lar, para dar-lhes a devida atenção aos vossos filhos. Preparai antecipadamente uma boa leitura das Escrituras e também podereis ver com eles falar sobre a salvação da vossa alma. Vejamos o que é que nos diz a palavra inspirada sobre isto. O sábado, tornai-o o dia mais doce e mais abençoado de toda a semana. Os pais podem e devem dar atenção aos filhos, lendo-lhes as partes mais atraentes da história bíblica, ensinando-os a reverenciar o dia de sábado, guardando o segundo mandamento. E isso não se poderá realizar se os pais não sentirem a responsabilidade de interessar os filhos. Mas, se seguirem a devida atitude, poderão tornar o sábado um deleite. As crianças podem ser interessadas na boa leitura ou na conversa acerca da salvação da sua alma, mas terão de ser educadas e ensinadas. O coração natural não gosta de pensar em Deus, no céu ou nas coisas celestiais. Deve haver uma contínua resistência à corrente do mundanismo e inclinação para fazer o mal, permitindo uma entrada da luz celestial. Isto encontra-se na Review and Herald de 14 de abril de 1885 e é também citado no livro Orientação da Criança, na página 350. Aconselharia a todos os pais a ler o livro da Mensageira do Senhor, A Orientação da Criança, pois aqui encontram-se mais conselhos sobre como ajudar as nossas crianças na sua educação e também a como ter atividades com elas durante o dia de sábado. Agora vamos abordar outro aspecto também importante, em relação ao vestuário inadequado ou também à roupa que devemos usar durante o dia de sábado. Alguns de nós podemos pensar que para Deus não é importante o que vestimos por fora. Achamos que para Deus o que é importante é o nosso coração somente. Então, por esta forma de pensar, podemos ir à igreja, a uma reunião no dia de sábado, mesmo que seja uma igreja no lar, com a roupa que mais nos convier. E isto é cada vez mais recorrente entre o povo de Deus. Vêm-se apresentar perante Deus no seu dia de adoração com calças de jeans, chinelos e outro tipo de vestimentas desapropriados para a solenidade do dia em questão. Mas vejamos primeiramente o que a Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 19 e nos versículos 10 a 11 sobre o povo de Deus em relação às suas vestes. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus estava a ponto de dar por escrito os 10 mandamentos ao seu povo. E ele ordena a Moisés que dissesse ao povo para se santificarem e lavarem as suas roupas. E porquê? Vemos aqui a resposta no versículo 11. Porque o Senhor desceria diante dos olhos de todo o povo. Então o que é que acontece no sábado quando nós louvamos ao Senhor? O Senhor também deseja estar no nosso meio de uma forma especial nesse dia. E como devem estar as nossas vestes? Lavadas. Deve haver então uma particular atenção para com as nossas vestimentas no dia de sábado.
Observemos agora o que nos diz o livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 12 e terceiro parágrafo. Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto do sábado. Não devem comparecer à presença divina com roupa usada no serviço durante a semana. Todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado, conquanto não seja lícito adaptar-nos às modas do mundo. Nossa aparência exterior não nos deve ser indiferente. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adornos. Os filhos de Deus devem estar limpos interior e exteriormente. Se perante, por exemplo, um casamento, o povo de Deus se apresenta com um traje especial, será que o dia de sábado é menos especial do que um casamento? Será que nós iríamos a um casamento com calças de jeans, com ténis, com um chinelo no pé? Mesmo nas reuniões que temos nas nossas igrejas no lar, nos devemos apresentar perante Deus com roupa distinta e bem lavada e ordenada, meus irmãos. Então esta última frase diz-nos também que a nossa limpeza não se restringe só ao nosso coração interior, mas também devemos estar limpos exteriormente. Deus quer que nós sejamos limpos por dentro, mas também quer que sejamos limpos por fora. Aliás, se nós somos limpos por dentro, iremos refletir isso em todos os aspectos da nossa vida. Quer no comer, no vestir, no falar, no que vemos, no que ouvimos e na forma limpa, com gosto, mas simples e modesta com que nos vestimos. Outro aspecto muito importante na observância do sábado tem a ver com o que comemos neste dia. E um dos aspectos que muitos de nós não damos importância é precisamente o comer demasiado no dia de sábado. Não devemos no sábado aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que noutros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples, convindo comer menos do que comumente, a fim de ter o espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. A alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas sem serem apreciadas, por estar a mente obscurecida por um regime alimentar impróprio. Por comer demais aos sábados, muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. Como vemos, este é um aspecto que é muito negligenciado entre o povo de Deus. Quantos de nós, neste santo dia, comemos mais do que durante os outros dias da semana ao nos reunirmos com outros irmãos e nos banqueteamos com o que cada um traz para comer? Eu mesmo já cometi várias vezes este erro. Existem logo aqui duas coisas que estão completamente erradas. É juntarmos os diferentes pratos que cada um confeccionou previamente e então petiscarmos de tudo um pouco aqui, um pouco ali, e no nosso estômago junta-se uma enorme variedade de diferentes alimentos, que o mais certo é nos provocar fermentação. E essa fermentação, juntamente com o excesso de alimento, se converte em álcool, o que vai entorpecer a nossa mente. E como não estamos satisfeitos de comermos variedíssimos alimentos nessa mesma refeição, ainda temos tendência de comer ainda mais do que aquilo que é habitual noutros dias da semana. Meus queridos irmãos, isto é uma desonra ao Criador. E depois o que é que acontece geralmente depois desta substanciosa refeição? Uma languidez, um sono que não nos vai permitir estarmos verdadeiramente espertos para as restantes atividades que teremos ao longo do dia de sábado. E assim, muitos de nós, sem nos darmos conta, estamos também a transgredir o sábado e a desonrar o nosso Criador. Infelizmente, eu também já transgredi assim o sábado e me arrependo de o ter feito. Realizar viagens no sábado. Este é também um outro aspecto que muitos de nós têm falhado. Eu estive a ponto de perder o meu emprego em 1995 devido a ter uma viagem marcada pela empresa que trabalhava na altura. A viagem era de Lisboa para a República Dominicana, uma viagem intercontinental. Era uma viagem profissional que a companhia iria fazer no dia de sábado, com saída no dia de sábado. O regresso não coincidia com o sábado. Então eu disse ao meu diretor que, por motivos religiosos, não iria fazer uma viagem profissional no dia de sábado. A resposta que ele me deu foi a seguinte: muito bem,
Então você vai me enviar um fax a dizer precisamente o motivo porque é que você se recusa a fazer esta viagem profissional nesta data. Porque assim eu vou tratar de seguida do seu despedimento. Então assim procedi. Estava com o coração nas mãos, pois o meu salário era o sustento de toda a minha família. Mas orei fervorosamente ao Senhor para que eu fosse fiel em todos os pormenores dos seus mandamentos. O Senhor deu-me essa força e essa paz nesse momento. Quando me dirigi à estação de correios para enviar o fax para a sede da empresa e dirigido ao diretor, pois naquela altura ainda não havia os e-mails como há hoje, então recebo um telefonema do meu diretor e o que ele me disse foi: escusa de me enviar o fax. Arranjamos uma viagem para você no domingo e já não vai precisar de fazer a viagem no sábado. Ele mesmo me tinha dito que nunca tinha sentido algo a dizer que deveria mudar a viagem do funcionário da empresa. E então ele pede à secretária que contactasse a agência de viagens para saber se era possível trocar a minha passagem para o domingo. E então o que lhe foi dito pela secretária era que havia ainda uma vaga em aberto para domingo. Resumindo, ele disse-me ao telefone que eu era um homem de sorte. Então eu agradeci-lhe, mas também lhe disse-lhe que tenho um Deus no céu que pode operar os impossíveis e tocar no coração dos homens quando ele bem entende. Mas vamos ler o que nos diz a palavra inspirada sobre esta questão das viagens no sábado. Se desejamos a bênção prometida aos obedientes, devemos observar mais estritamente o sábado. Temo que muitas vezes empreendamos nesse dia, viagens que bem poderiam ser evitadas. De conformidade com a luz que o Senhor nos tem concedido em relação com a observância do sábado, devemos ser mais escrupulosos quanto a viagens nesse dia, por terra ou mar. Se hoje em dia a irmã White fosse viva, logicamente que iria falar também por ar, por avião. A esse respeito devemos dar às crianças e jovens bom exemplo. Para ir à igreja, que requer a nossa cooperação ou à qual devemos transmitir a mensagem que Deus lhe destina, pode tornar-se necessário viajar no sábado. Mas sempre que possível devemos, no dia anterior, comprar a passagem e tomar todas as disposições necessárias. Quando empreendermos viagem, devemos esforçar-nos o mais possível por evitar que o dia da chegada ao destino coincida com o sábado. Tudo deve estar previamente preparado para que as viagens, mas estamos aqui a falar de viagens de alguma forma longas no dia de sábado, não se efetuem neste dia. Se a viagem for curta para nos reunirmos com os nossos irmãos, não existe problema nisso. Mas se porventura mesmo aí tivermos que usar transportes coletivos, em virtude de não termos transporte próprio, as passagens, como vimos aqui, dentro do possível devem ser compradas no dia anterior. Ou se vamos usar, por exemplo, o nosso automóvel, o mesmo deve estar devidamente abastecido de combustível no dia anterior à viagem, para que não tenhamos que fazer qualquer transação comercial para colocar combustível nesse dia. Conversando as nossas palavras e negócios no sábado. Não devemos, entretanto, falar acerca de negócios, nem iniciar qualquer conversação mundana. Em todo o tempo e em qualquer lugar, Deus quer que lhe testemunhemos nossa fidelidade, honrando o seu sábado. Testemunhos para a Igreja, página 360. Quantas vezes já não nos aconteceu entre nós, até mesmo sem nos darmos conta, que as nossas conversas se vão desviando para assuntos de trabalho ou de outras atividades que nada têm a ver com o sábado? Os que não se acham inteiramente convertidos à verdade deixam com frequência que a mente lhes corra às soltas sobre negócios mundanos e, embora repousem dos trabalhos físicos no sábado, a língua fala do que está no coração. Daí essas conversas sobre gado, colheitas, prejuízos e lucro. Tudo isto é violação do sábado. Se a mente gira em assuntos mundanos, a língua o revelará. Pois da abundância do coração fala a boca. Lucas 6,45. E encontramos esta passagem em Testemunhos Seletos, volume 1, página 291, primeiro parágrafo. Quando isto acontece, quando a mente se dirige para os negócios mundanos, mesmo que repousemos dos trabalhos físicos no sábado, o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. E por que é que isto pode acontecer? É porque não nos achamos inteiramente convertidos à verdade, meus irmãos. E tudo isto é uma transgressão aberta do sábado, quando a nossa mente divaga por assuntos mundanos.
quando a nossa mente ainda no dia de sábado já está a pensar no que vai fazer depois do pôr do sol, isto é uma transgressão do mandamento. Por isso, a observância do sábado começa desde o primeiro dia da semana, com a nossa consagração a Deus e tendo tudo preparado para recebermos o santo dia do Senhor. E também para que não hajam pensamentos profanos neste santo dia. Uma coisa é que, muito comumente, dentro da instituição adventista, fazem-se reuniões de conselhos de igreja no próprio dia de sábado. E muitos dos assuntos tratados são sobre a parte administrativa, sobre disciplinar algum membro, etc. Estes e outros assuntos não devem ser tratados no dia de sábado. E assim, ao fazê-lo, se transgride o mandamento. Que se façam estas reuniões de conselho de igreja no outro dia da semana e não no dia de sábado. Pode-se cozinhar no sábado? Já vimos qual foi a ordem expressa que Deus deu ao povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto, em relação a colher e a cozinhar o maná no dia de sábado. Vamos ver agora o que nos diz os testemunhos do Espírito de Profecia sobre esta questão. Embora a preparação para o sábado deva prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é o dia por excelência da preparação. Por intermédio de Moisés, disse o Senhor a Israel: amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que subjar, ponde em guarda para vós até amanhã. Êxodo 16:23. Espalhava-se o povo e o maná colhia, e em moinhos o moía, ou num gralo o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. Números 11:8. Tinham, pois, alguma coisa que fazer a fim de preparar o pão que lhes era enviado do céu, e o Senhor lhes ordenou que o fizessem na sexta-feira, o dia de preparação. Ia nisto uma prova para Israel. Queria Deus prová-los se guardariam ou não o seu santo sábado. Esta aplicação de não se cozinhar no sábado continua a estar vigente para o povo remanescente. Antes de terminar a sexta-feira, todos os alimentos que necessitam de ser confeccionados já deverão estar previamente confeccionados. E, como é óbvio, também não devemos fazer com que os outros cozinhem para nós ao sábado, e muito menos irmos a restaurantes no dia de sábado, pois isso aí seria uma dupla transgressão, ou seja, fazer que outros cozinhem para nós e estarmos a comprar a nossa refeição. No sábado pela manhã. Não deveis perder as preciosas horas do sábado, levantando-vos tarde. No sábado a família deve levantar-se cedo. Despertando de tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família se possua de sentimentos impróprios desse dia. Sendo profanado, o sábado torna-se um fardo, e sua aproximação será para ela antes motivo do desagrado do que de regozijo. Testemunhos Seletos, volume 3, página 13-15 do parágrafo. Se nós, durante a semana, temos que nos levantar cedo para ir para o trabalho, ou para ir para a escola, por que razão no dia de sábado nos levantaremos tarde? Neste dia talvez até nos pudéssemos levantar mais cedo para começarmos bem o dia com um bom estudo da Palavra de Deus e depois de podermos ter atividades em conjunto com outros irmãos e com a nossa família. Dormir no templo ou em casa desagrada a Deus. Nunca vos aconteceu esta situação? Infelizmente a mim já me aconteceu algumas vezes quando frequentava a instituição adventista e não só. Ninguém vai à igreja para dormir. O sono é coisa que não deve manifestar-se na casa de Deus. Não é vosso costume entregar-vos ao sono quando empenhados em algum serviço temporal, porque vô-lo impede o interesse que nele tomais. Seria lícito, pois, colocar em nível inferior aos negócios seculares o culto que implica com vossos interesses eternos? Testemunhos Seletos, volume 3, página 16. Ninguém se deve sentir na liberdade de gastar tempo santo inutilmente. Desagrada a Deus que os observadores do sábado durmam muito tempo no sábado. Eles desonram a seu Criador em assim fazer. Conselhos para a Igreja, página 275.
Alguns de nós, por vezes, se desgastam tanto durante a semana em trabalho ou outras atividades que quando chegam ao dia de sábado utilizam estas horas para dormir a maior parte do tempo. Isto também é uma transgressão do sábado, pois este dia é para louvar o Senhor, fazer o bem ao próximo. Por isso, mais uma vez, voltamos a frisar que a observância do sábado começa a ser preparada desde o primeiro dia da semana. E aqui temos que aplicar a temperança em nossa vida durante todos estes dias, para que ao chegarmos ao sábado não estejamos completamente extenuados fisicamente. O exemplo dos ministros. A esse respeito, o exemplo dos pastores deve ser prudente. Devem, aos sábados, restringir-se conscienciosamente às conversas sobre assuntos religiosos, a verdade presente, o dever atual, as esperanças e temores dos cristãos, suas provações, conflitos e aflições, a vitória final e a recompensa a receber. Os pastores devem colocar-se como reprovadores daqueles que deixam de lembrar-se do sábado para o santificar. Bondosa e solenemente, cumpre-lhes reprovar os que se empenham em conversação mundana no dia de sábado, professando ao mesmo tempo serem seus observadores. Devem estimular a consagração a Deus no seu santo dia. Testemunhos Seletos, volume 1, página 291. Os ministros devem então, de forma bondosa e solene, como aqui vemos, repreender os que se empenham em quê? Em conversação mundana no dia de sábado. Ao estabelecerem novas igrejas, devem os pastores dar instruções cabais quanto à maneira correta de observar o sábado. Devemos acautelar-nos de que os costumes frouxos que prevalecem entre os observadores do domingo não sejam adotados pelos que professam observar o dia de repouso de Deus. Testemunhos Seletos, volume 3, página 10. Despedida do Santo Sábado. Ao pôr do sol, elevai a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana. Testemunhos Seletos, volume 3, página 15. Meus queridos irmãos, vê-se atualmente entre muitos do povo de Deus muita falta de respeito em relação aos limites do santo dia do Senhor. Tanto no início do sábado, à sexta-feira ao final da tarde, como ao final da tarde do dia de sábado. Como já dissemos no início do estudo, os momentos que antecedem as horas sagradas do sábado devem ser de louvor e estudo da palavra de Deus. E o mesmo deve acontecer com o final do dia de sábado. Como devemos obedecer? Estamos a terminar o nosso estudo e não podemos deixar de mencionar o livro de Isaías no capítulo 58 e nos versículos 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor a disse. Alguns irmãos já me perguntaram se durante as horas do sábado era pecado ter relações sexuais. A única coisa que lhes digo é para lerem este texto de Isaías, capítulo 58, os versículos 13 e 14. Este texto diz tudo sobre esse ato e outros também no dia de sábado. Se o dia de sábado não é para fazermos a nossa vontade, então a resposta automaticamente já está dada aqui. Se utilizamos este dia para nossa satisfação pessoal, automaticamente estamos a transgredir as horas sagradas do sábado. Este dia deve ser de alegria também, pois aqui nos diz que nos devemos deleitar no Senhor e ao fazermos a sua vontade, isso já por si só nos deve dar regozijo em nosso coração. Sábado, sinal entre Deus e seu povo. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 diz-nos: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Este é o selo de Deus para o seu povo.
Por isso este vai ser um grande teste do conflito final que está prestes a ocorrer neste mundo, entre os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e aqueles que terão a marca da besta, que é a observância ao falso dia de repouso, ou seja, ao domingo. E é precisamente isto o que nos confirma o Espírito de Profecia no livro Eventos Finais e na página 224. O sinal, ou selo de Deus, é revelado na observância do sábado, o sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. Meus queridos irmãos, perante tudo o que estudamos sobre a forma como devemos observar o sábado, desde os preparativos até dentro das horas sagradas do sábado, devemos fazer tudo com amor e não por legalismo. De outra forma, estaríamos a agir como os judeus no tempo de Cristo, que se enchiam de cerimónias, mas o seu coração e a sua mente era perversa. Se alguns de nós ainda estão em falta com alguns dos requisitos que estudamos hoje na Palavra de Deus para com a observância do sábado, que nos humilhemos perante o Senhor e peçamos perdão pela nossa negligência em relação ao seu santo dia e que, com a ajuda do seu Santo Espírito, façamos uma promessa ao Senhor, que a partir de hoje desejamos observar o sábado em toda a sua essência, plenitude e santidade. Agradeço a todos os que assistiram a toda esta nossa apresentação. Para mim foi um privilégio ter todos estes conceitos acerca da observância do sábado. Espero que para vós também tenha sido de proveito este estudo da Palavra de Deus. Se desejares ter estes slides e este estudo em PDF, como para os outros também que já temos tido, é uma questão de vocês contactarem-nos através dos contactos que deixamos no final desta apresentação. No nosso próximo estudo, iremos abordar um dos aspectos que tem nos últimos tempos sido motivo de discussão e controvérsia em alguns meios adventistas. Deve a mulher cristã atualmente usar véu na igreja? Este será então o tema do nosso próximo estudo. Portanto, desde já faço um convite para que continues a estar connosco na próxima semana com este novo tema e que queremos estudá-lo sempre à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. Que Deus seja com todos nós e até ao nosso próximo estudo.